vídeo 3, eu vou ter que aprender a editar esses vídeos porque aparece o vídeo na página do YouTube, é uma coisa ridícula, mas tudo bem. Bom, uma outra coisa que aconteceu nesse curso, nessa primeira formação minha, foi justamente a minha entrada no campo da pesquisa científica. Porque também eu participava dos grupos de estudos do mestrado em educação. Eu fui convidado por esse professor Marcos Feigota a participar do grupo de estudos de perspectivas ecológicas em educação, dentro do programa do mestrado em educação da Universidade de Sorocaba, e eu era convidado justamente para aprender a fazer a ciência na área de educação, na área de meio ambiente, na área de ecologia política. E nesses seminários, como vocês estarão fazendo, nesse grupo de pesquisa, todos os professores, todos os alunos apresentavam suas pesquisas, falavam sobre suas dúvidas, tinham uma série de dificuldades em elaborar a pesquisa, elaborar o texto, e eu era só ouvinte. Aí chegou um belo momento, no final do meu terceiro semestre do curso, esse professor veio para mim e falou: "E você, Rodrigo?" Aí eu olhei assim, todo mundo assim, com aquela cara de curioso pra mim, né? Cabeludo já eu tinha a mesma cara que eu tenho hoje, tá? Só tô com mais barba branca e mais ruga, mas eu era a mesma porcaria que sou hoje. E você, Rodrigo? O que você vai estudar? Eu era um cara ligado à questão ambiental, mas eu sempre fui um cara ligado ao movimento underground de música. Eu sempre gostei muito de metal, sempre gostei muito de bandas hardcore mais rápidas, mais extremas, tanto que eu estou usando uma camisetinha de um grupo britânico chamado Napalm Death, que é uma das paixões da minha vida. E no dia que ele perguntou isso, eu estava usando uma camisa de uma banda italiana chamada Cripple Bastards, uma banda de grindcore italiana, uma banda anarquista, uma banda ligada a movimentos anti-violência, anti-polícia, anti-estado, anti-capital. E ele perguntou: Rodrigo, o que essa camisa está usando aí? Eu falei: de uma banda italiana. O pessoal já cresceu o olho, né? Moleque usando camisa de banda italiana. O pessoal sempre usa camisa de banda britânica, ou americana, ou mesmo brasileira. Na época a Sepultura ainda estava em muita evidência aqui no Brasil. E veio com uma cara com uma camisa de uma banda italiana, que nunca alguém tinha ouvido falar. Falar o que esses caras estão falando. Aí eu expliquei: os caras são anarquistas, os caras são isso, são aquilo, né? Mas então, fala pra gente o que você quer pesquisar. Falei: eu quero fazer uma pesquisa sobre geografia, educação ambiental, né? Aí ele me vem e dá entre aspas, um tapa na minha cara, né? Falou: viu, você é um cara que ouve as bandas que gritam, as bandas que chutam o balde, você vem com uma ideia de pesquisinha sobre geografia e meio ambiente, tem um monte de coisa escrita por isso aí já, cara. O que essas bandas estão falando para os seus ouvintes? O que tipo de discurso essas bandas estão promovendo aos seus ouvintes? Anarquismo como movimento político, tá? Não é a falsa concepção de bagunça ou de desordem. É um movimento político, sociopolítico, educativo, que surgiu no século XIX, se transformou muito forte, teve grande força no século XX, Revolução Espanhola, as greves brasileiras dos anos 10, muitos grupos contemporâneos anarquistas, muitos grupos de meio ambiente ligados ao anarquismo hoje, inclusive grupos de defesa animal. E ele vem e me pergunta: o que esses grupos estão pesquisando? Então é aí que eu entro de cabeça na pesquisa, porque eu tinha que ler na área de educação, na geografia, na ecologia política e em metodologia científica o quê? O que esses caras estavam trazendo. Mas caramba, como é que eu vou fazer ciência? Como é que eu vou trazer tudo isso que é mais alternativo? Eu ia em bar sujo, em bar podre, em show podre, onde ninguém queria chegar perto da gente porque a gente era um grupo de cabeludo que usava bracete de prego, cinturão de bala, cabelo gigantesco. O pessoal não queria se envolver com a gente. Ele falou justamente isso. Onde que está o conhecimento que vocês produzem? Onde está o conhecimento que vocês estão promovendo? Cadê o aspecto pedagógico de promoção de conhecimento aos outros e exercício desse saber reproduzido e constantemente produzido de outras formas por esses grupos? Eu quero que você traga. Foi aí que na graduação eu fiz justamente uma pesquisa sobre a geografia da contracultura, como que esses movimentos se espalhavam em Sorocaba, quais eram os lugares de encontros e de shows e qual que era o discurso ecológico desses movimentos. Qual que era o discurso educacional desses movimentos e como que esses movimentos estavam ao redor do globo. É aí que eu entro de cabeça na pesquisa científica.
Saio da Uniso, terminei, eu escrevi um TCC de quase 130 páginas. Saí da Uniso e graças a essa formação minha, os estágios que eu fiz na Amazônia, depois eu fui para o Fórum Social Mundial, fiquei dias em Porto Alegre também, fazendo estágio, fazendo pesquisa, escrevi artigos que foram publicados como estudante de graduação na época, o que ainda é uma grande coisa, você ter um artigo publicado em uma revista de pós-graduação como estudante de graduação na época. E aí eu fui fazer uma especialização na área de educação ambiental, na qual eu queria mergulhar mesmo. Foi aí que eu fui fazer um lato sensu sobre educação ambiental lá na USP de São Carlos, que tinha um programa de especialização em educação, que era um curso hiper reconhecido no Brasil inteiro, com Instituto do Brasil inteiro, experiências do Brasil inteiro. Teve um pessoal que fazia no Jardim Ângela em São Paulo um trabalho muito interessante com os moradores mais pobres em relação à água, meio ambiente, arborização, que era um negócio estupendo. Enquanto eu fazia essa especialização, eu entrei no mestrado em educação na Uniso também. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma especialização, eu estava fazendo um mestrado. Na época não pareceu muita coisa e nem foi muita coisa. Por quê? Porque nem me gastou muita energia fazer especialização e o mestrado era o que me gastava um pouco mais. Mas o que mais me gastava é que eu já era professor concursado, eu saí da faculdade, fiz o concurso, passei no concurso em 2003, exonerei em 2005 depois porque eu estava fazendo o mestrado e não queria mais saber de trabalhar na escola pública, porque a escola pública que eu trabalhava era muito distante de minha casa, tinha que viajar quase 30 km por dia e isso ia arrebentar com a minha pesquisa, então eu resolvi ganhar um pouco menos, fazer a pesquisa, ter um mestrado razoável, do que comprometer por causa de 10, 15, 20 aulas a mais. E eu trabalhava já em escola particular na época, o curso de especialização foi o que acabou me fazendo ser contratado pelas escolas particulares, e eu não queria, e eu acabei tendo um tempo maior para terminar o TCC da especialização que eu fiz sobre a Lagoa do Jundiaquara, que era uma lagoa que abrigava aves migratórias em Araçaba da Serra, que é uma cidade aqui próxima de Sorocaba, e que foi drenada a lagoa de um ano para o outro, nos anos 90, e a gente fez um estudo sobre a destruição dessa lagoa. Mas no mestrado eu tive um baque muito grande. Por quê? Porque eu fui orientado por esse mesmo professor, o professor Marcos Feigota, e ele me sugeriu fazer o quê? Rodrigo, vamos sair da sua área de conforto. Você já fez sobre as bandas, qualquer coisa você volta em um outro momento a fazer sobre isso. Vamos fazer sobre uma área que não é a sua, para que você dialogue com outros campos. Que tal você fazer um trabalho sobre pichação? Mas peraí, como assim pichação? Lógico, cara, você não é o cara de pensadores que estão lendo coisas radicais, você não está lendo Nietzsche, os anarquistas, você não está lendo sobre metodologias alternativas, então vamos dialogar com a pichação. Mas pô, cara, a pichação é crime ambiental. Aí que ele veio e perguntou, por que a pichação é crime ambiental? Por que a pichação ela foi transformada em um crime ambiental? Porque ela suja a cidade? Porque ela suja muros cinzas? Porque ela suja marquises sujas cinzas? Ela é crime ambiental por causa disso? Como é que a educação ambiental ela lida com essa sujeira, com essa poluição? Foi aí justamente que deu um estalo na minha cabeça. Por quê? Porque a pichação é crime. E por que o meio ambiente foi utilizado justamente para dar o status de crime ambiental a uma coisa que na verdade é um crime contra a propriedade privada e a propriedade estatal. É aí que eu fui fazer toda uma conversa em relação às diferenças entre propriedade estatal, propriedade pública, propriedade privada. E só que aí o que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo uma pesquisa sobre os discursos das pichações nas escolas. E é aí que eu vou entrar diretamente naquilo que a gente vai sugerir a vocês como pesquisadores e como construtores de um texto que vai trazer a um público, trazer a um leitor a pesquisa feita. Primeira coisa que vocês precisam fazer em uma pesquisa é justamente saber em qual campo teórico vocês irão basear e ter suporte para escrever a pesquisa.
Então a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, com quem vocês estarão conversando, com quem vocês estarão dialogando, com quais autores, quais escolas do pensamento, quais campos, quais áreas do conhecimento vocês estarão dialogando. Foi aí que eu, justamente nos 2 primeiros capítulos de minha dissertação, eu fui fazer uma conversa entre quem? Entre a ecologia política e o anarquismo. Então eu tenho um primeiro capítulo sobre ecologia política e suas relações com o anarquismo, e num segundo capítulo eu fui trabalhar com a educação ambiental em relação com uma educação libertária. Tanto que esse segundo capítulo me fez publicar um artigo na revista na revista de Educação Ambiental da FURG, que é um artigo que reverbera até hoje. Publiquei esse artigo em 2009 e o pessoal na FURG, o pessoal da Educação Ambiental do Espírito Santo, o pessoal lá no Pará na Educação Ambiental também leem esse texto até hoje, que é um texto escrito por um mestrando. É um texto escrito por alguém que estava ainda sendo introduzido na pesquisa científica e na produção teórica. Mas esse artigo foi o que acabou me levando justamente à pesquisa que eu fiz no doutorado, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Primeiro capítulo, Ecologia e Anarquia. Segundo capítulo, Educação Ambiental e Educação Libertária. O que me fez criar um conceito, o que me levou ao conceito de Educação Ambiental Libertária. Bom, sobre esse conceito de educação ambiental libertária é que eu fui justamente fazer a minha pesquisa. E sobre uma educação libertária eu tinha que ter uma metodologia libertária. É aí que eu bebi na fonte de um pesquisador, de um epistemólogo austríaco chamado Paul Feyerabend. Austríaco, suíço, enfim, que depois acabou sendo radicado nos Estados Unidos. O Paul Feyerabend, ele é o pensador que escreveu um livro chamado Contra o Método. O Contra o Método é um livro combativo justamente à ideia de que o cientista, o pesquisador, precisa estar submetido às metodologias impostas pelo campo. O que o Paul Feyerabend falava? Não necessariamente. Muitas vezes as metodologias que o campo sugere, elas não vão dar conta da pesquisa ou da realidade que você quer pesquisar. Então é necessário que você ou crie alguma metodologia ou junte 2 ou 3 metodologias, ou seja, você tem uma metodologia que dê conta daquilo que a realidade está te explicando, e não você pegue a realidade e a enquadre no campo. Foi uma escolha metodológica que eu fiz em cima da escolha epistemológica que eu havia feito. Então eu tinha uma metodologia que não era contraditória ao campo epistemológico que eu havia sugerido. Então essa é a primeira dica a vocês. Se vocês vão ter um campo epistemológico, um campo teórico, não escolham um campo metodológico que vá arrebentar ou que vá destoar do seu campo epistemológico. Vocês tratem de justamente encontrar uma metodologia, seja ela dentro do campo, seja ela que dialogue com o campo, ou que aquilo que a realidade vai lhes trazer, para justamente vocês não terem problemas de grandes distinções ou misturarem alhos com bugalhos nessa pesquisa. Enfim, foi a partir disso que eu cheguei justamente nas conversas cotidianas e na criação de narrativas ficcionais. Como que eu ia captar e coletar esses discursos sobre pichação na escola? A partir das conversas cotidianas. Então eu deixei de ser somente um professor no meu cotidiano e passei a ser um constante pesquisador, um constante coletor de dados. Mas Rodrigo, se você coleta conversas, discursos esporádicos, você não teria que pedir a autorização dessas pessoas o tempo todo para que essas conversas fossem publicadas? É aí que vem as narrativas ficcionais, tá? Que o Ray Gota sugere justamente no Ecologistas. Você cria narrativas ficcionais, muda o ambiente, muda o nome das pessoas, muda a idade inclusive, mas você traz a verdade do contexto, a verdade da situação. Foi aí que eu acabei criando 11 narrativas ficcionais sobre pichações a partir do contexto onde eu estava inserido como trabalhador, como estudante, mas também como pesquisador. E aí eu tive uma dissertação de quase 150 páginas. Elas não estão aqui hoje, estão lá na Unib. Eu ia trazer na última semana, mas eu acabei não indo mais para lá por causa da situação do coronavírus. Mas quando nos encontrarmos eu mostro para vocês
a minha dissertação de mestrado. No quarto capítulo eu falei de pichação, no quinto capítulo eu trouxe os discursos e no último capítulo eu fiz a análise dessa coleta de dados associada ao meu campo epistemológico. Ok? Então a ideia é justamente essa, vocês terem em mente e deixarem muito claro qual que é a teoria e os conceitos com os quais vocês estão trabalhando. E aí o conceito é importantíssimo. Vão trabalhar com o quê? Com violência, psicanálise? Com transferência? Vão trabalhar com mal-estar, com medo, enfim. Qual é o conceito com o qual vocês vão estar trabalhando? Lembrem-se, autores principais a trabalhar, por exemplo, com transferência, vai em Freud. Mal-estar, vai em Freud. Depois vocês vão trazer os caras que leram e interpretaram eles. Mas tem que ir na fonte. Tem que trazer a fonte. Vocês podem até ler os intérpretes antes, mas no trabalho tem que trazer a fonte. Metodologia, epistemologia, metodologia. Qual que é o campo, o ambiente, o contexto que vocês estão estudando, trazer a pesquisa feita e trazer as análises de vocês. 4, 5 capítulos são suficientes para que vocês escrevam uma boa dissertação. Termino no próximo vídeo.